Olá, combatentes do Canal da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos analisar um pouco as repercussões, e alguns prováveis resultados desse ataque de Israel ao Irã na noite de sexta-feira para sábado último. Mas antes de iniciar, queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinaz, militar da reserva da Marinha, e esse aqui é o Canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares, estratégicas e geopolíticas. Então você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal e dê o seu like. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Bom, o que acontece é o seguinte, toda vez que tem um ataque desse aí, a gente vê uma série de fotos e vídeos depois, E o máximo que você consegue, na nossa BDA, no nosso Battle Damage Assessment, na nossa avaliação de dados de batalha, é fazer algumas suposições em virtude das repercussões, porque não dá para saber o que Israel atingiu ou não deixou de atingir. A única diferença que a gente vê entre esse ataque e aquele do dia 1º de outubro do Irã é que havia histeria nas ruas de Israel naquele dia, não havia histeria nas ruas do Irã, nessa sexta para sábado. O que não quer dizer muita coisa. Israel pode ter atacado alvos militares em localidades isoladas aí da população, e aí lógico que não havia histeria, mas não há aquele clima de euforia, de vitória em Israel. E isso é relativamente fácil de explicar. Por quê? Porque na verdade Israel sempre trabalhou com uma exploração midiática. Então, por exemplo, vamos pegar aquele ataque dos pagers, Aquele ataque não matou só gente do Hezbollah, aquele ataque atingiu muito mais gente que usava pager, que não tinha nada a ver com o Hezbollah, profissionais da área de saúde principalmente. E eles colocaram como se tivesse sido uma grande vitória, contra o Hezbollah, como se a liderança do Hezbollah tivesse sido eliminada. Não foi. A prova disso é que Israel está patinando no Líbano, ou seja, o Hezbollah está por lá. Perdeu alguns líderes, perdeu algumas cabeças, mas continua operando. E não dá para fazer isso com esse ataque ao Irã. A gente vê um certo anticlímax entre os militares de Israel, a imprensa e boa parte da sociedade. A gente vai ver no Brasil aqueles propagandistas que vão dizer que foi um ataque lindo, divino, maravilhoso. Olha, não cai nessa porque não foi. Pode ter atingido alguns alvos militares, eu não duvido disso. Não dá para saber quais são, não tem como saber. O pessoal chuta muito, porque destruiu isso, aquilo, bobagem. Talvez nem Israel saiba o que foi que atingiram. Por quê? Qual é o problema? Tem vários problemas com relação a atacar o Irã para Israel. Primeiro, que é muito distante, mais de 1000 quilômetros. Segundo, você tem que atravessar no mínimo o espaço aéreo da Jordânia e do Iraque. Então já complica muito a vida, porque esses radares vão te plotar. Aí você fala, mas a Jordânia está fechada com Israel. Sim, mas nada impede algum operador de Israel que não gosta do rei passar a posição para o Irã. Isso pode efetivamente acontecer, além da vigilância russa. Eu já falei para vocês diversas vezes que, não obstante toda a dubiedade da Rússia no Oriente Médio, ela não vai deixar o Irã ser humilhado. Ela não pode, nem que ela não queira, ela não pode. Se acontecer alguma coisa, se o regime de Teherã ruir, acabou os BRICS, acabou o sul da Rússia. E eles sabem disso. Agora, eu acho que uma das provas de que Israel está chegando no limite é que a gente vê que esse ataque provavelmente era para ter sido sincronizado com a Revolução Colorida no Irã. Agitadores locais aí saindo às ruas, etc., e pedindo a derrubada do governo, atirando em policiais, aquela coisa que a gente já cansou de ver e volta e meia acontece no Irã. Mas não teve isso. Isso quer dizer o seguinte, duas coisas. Ou o pessoal que estava planejado para fazer isso não viu grandes ações no ataque israelense e avaliou que não ia conseguir seus objetivos, ou não havia ninguém preparado para essas coisas. Mas a gente sente que o desejo de Israel, Estados Unidos e de alguns outros países, aí, talvez a Alemanha, a França e o Reino Unido, eles querem uma revolução colorida no Irã. Olha, eu acho que está difícil, porque o problema de revolução colorida é o seguinte: você faz uma vez, se der certo, ótimo. Se não der certo, quando você vai fazer a segunda, já é mais difícil. Vai ficando mais difícil à medida que o tempo passa, porque você vai perdendo os quadros bem treinados, ou por prisão, morte, etc. Os serviços de inteligência, na contraparte, eles vão ficando mais bem preparados, vão adivinhando seus métodos operantes, vão ficando mais vigilantes, e vai ficando cada vez mais difícil. Então eu não sei se haverá possibilidade no futuro de uma revolução colorida vingar no Irã, como também já não sei se a revolução colorida vai vingar em algum lugar no mundo, a não ser países que nem o Brasil,
que não tem serviço de vigilância, de segurança à altura, que pode ser que vingue um negócio desse aí. Já deu certo uma vez, talvez dê certo outra, mas no Irã, na China, na Rússia, esses países eu acho muito difícil, porque os serviços de inteligência lá já estão careca de saber como é que esses métodos operam. Então eu acho que uma revolução colorida em paralelo era parte do plano israelense. Mas conforme eu disse, Israel tem problemas muito sérios. O Irã é muito distante, são alvos muito dispersos. O Irã é um país enorme, a gente precisa lembrar disso. O Irã é um país muito grande, então Israel precisaria ter uma massa de aviação, uma sincronia, uma quantidade de pilotos, né? Fazer um planejamento, porque os aviões vão estar voando, vão estar voltando, vão estar se coordenando, vão ter serviço de Search and Rescue também, né? Combat Search and Rescue, o pessoal de resgate aí. Eu acho que Israel não tem capilaridade para isso. Essa aqui é a verdade. Além do que, nós temos que lembrar que Israel está envolvido em mais 2 operações aéreas aí, né? Tem as operações em Gaza, tem as operações do Líbano também. Então, aqui são cenários diferentes do Irã. Essa aqui é a verdade. Então, no frigir dos ovos, se a gente olhar tudo, em termos militares, esse ataque provavelmente foi um fracasso. Não chegou no objetivo que se queria dele. Agora, nós temos que olhar, pensar também todas as possibilidades. Se esse ataque não foi uma coisa mais ou menos aí acordada por pressões dos Estados Unidos, da Rússia e da China, né? Justamente para aquietar as coisas. Se for isso, é um bom sinal. Por quê? Isso quer dizer que abre espaço para haver uma distensão de Israel com o Irã, no futuro talvez um cessar-fogo em Gaza e o Hezbollah parar de bombardear o norte de Israel. Essa história do exército expulsar o Hezbollah para o Rio Litânia, eu acho fantasia, a história da carochinha. Eu acho pouco provável que isso aconteça, porque o exército israelense já está no sul do Líbano há algumas semanas e a gente não viu nada disso andar. Então eu acho muito remota essa possibilidade. Então esse é o quadro que nós temos hoje. Muito nebuloso, é difícil saber o que foi que aconteceu, essa aqui é a verdade. Vão aparecer 1001 fotos, 1001 versões, gente comemorando, bobagem, gente, ninguém sabe o que foi que aconteceu. A sensação geral é que esse negócio não deu muito certo, que a coisa não, em termos militares, não saiu como se deveria. E outra, eu tenho que lembrar uma outra coisa também. A Força Aérea de Israel, ela opera num padrão que, assim, Gaza, Líbano, Síria, Iraque, esses alvos eles conseguem atacar porque as defesas aéreas são pífias. Você vai atacar um país que nem o Irã, é uma coisa mais complicada pela própria distância. Uma defesa aérea robusta, não é ideal ainda, mas é robusta, uma força aérea com vontade de combater, essa que é a verdade, né? Então é muito difícil Israel obter resultados aí. Em termos pragmáticos é muito difícil, mas vamos torcer para que esse ataque, né, ele seja o início de uma extensão. A paz é importante, é muito importante a paz para a sobrevivência de Israel nesse momento, né? Não vai dar para eles fazerem esses esforços contra o Irã toda hora. Agora, assim, eu deixo uma coisa aqui que é interessante, né? Se o Irã fizer um contra-ataque nos próximos dias, eu não acredito que vá sair nada antes das eleições americanas, que nós estamos há 10 dias dela praticamente. Se o Irã fizer um contra-ataque é porque Israel atingiu alguma coisa, porque aí houve alvos de valor realmente atingidos. Se o Irã não fizer nada é porque realmente nós estamos aí no início da distensão, e essa é uma boa notícia para todo mundo, não só no Oriente Médio, mas por estas economias também que são dependentes do petróleo que sai dali. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Quem assistiu aí, vamos dar o like, compartilhar, botar nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. É importante o crescimento do canal. Você também puder, ajude com o Super Sticker ou Super Chat, que isso turbina o algoritmo do YouTube, tá? E quem quiser também contribuir com o Pix se encontra aqui na descrição, é o e-mail do canal. Vocês ajudam aí o nosso canal a crescer, né? Sem precisar depender do YouTube. O Pix é independente, tá? E a gente volta daqui a pouco então com outras análises, sempre com responsabilidade. Vocês estão vendo aí que nós estamos em operação de campanha, tá? Operação de campanha. É um canal Vietcong que a gente transmite de qualquer campo aí, não tem problema. Mais uma operação de campanha, mas hoje à noite estaremos de volta à base. E a gente volta por lá, então, sempre com responsabilidade e compromisso. E fé no Brasil, pessoal. Até mais.